Vamos orar antes de a gente iniciar nosso culto. Nosso culto de Santa Ceia, graças a Deus. Senhor Jesus, nós apresentamos esse culto diante das suas mãos e pedimos que o Senhor venha se fazer presente aqui no nosso meio. Pedimos que a sua presença venha estar aqui conosco, nós vamos estar sensíveis à sua presença, sensíveis à sua voz. Nos toma conforme o Senhor querer e a tua vontade, Jesus. Nesse culto de Santa Ceia, nós vamos nos lembrar do que o Senhor fez por nós e mais ainda, nos lembrar da vida que o Senhor nos proporciona diariamente. Nós te agradecemos desde já por esse culto, pela oportunidade de cultuarmos a Ti em comunidade, em comunhão, em nome de Jesus.
pode colocar na caixinha. Tudo
vai ficar bem. Sabe, não é uma confiança de acordo com aquilo que a gente passa, de acordo com os nossos sentimentos, de acordo com aquilo que a gente vive, as situações, os momentos. Mas vai ficar tudo bem por causa do Senhor Jesus. Sabe, o quanto nós confiamos em Deus, o quanto nós confiamos em Jesus, ao ponto de continuarmos olhando para Ele, continuarmos caminhando, independente se o dia está bom ou está ruim, independente se estamos passando por situações difíceis ou boas. Sabe, o quanto nós confiamos no Senhor, para entender que não importa o que aconteça, nós temos a Ele, tudo já está bem. Se nós temos a Ele, tudo já ficou bem. Sabe, que nesse momento você venha não olhar para as circunstâncias, não olhar por aquilo que você talvez esteja passando ou que você passou, mas venha olhar para Jesus. Venha agradecer a Ele por mais um dia, venha agradecer a Ele pelo fôlego de vida, pela oportunidade de viver mais um dia. Agradeça a Ele por tudo que Ele fez na cruz e continua fazendo em nossas vidas, mesmo a gente não merecendo nada, Ele continua derramando sobre nós coisas tão maravilhosas. Então ficar tudo bem não é as circunstâncias externas, mas é ter Jesus. Ter Ele já está tudo bem. Então agradeça a Ele, agradeça por tê-lo, agradeça pela oportunidade de viver, agradeça pela oportunidade de poder adorar a Ele, de poder agradecer o nome dEle, de poder se entregar a Ele todos os dias.
você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque está aflita minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus. Porque está aflita minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus. Ele nunca se afastou de ti. Espere em Deus, confia nele. Espere em Deus, Declare isso para sua confia alma. nele. Espere em Deus, confia nele. Espere em Deus, confia nele, confia nele. Amém. Glória a Deus. Iremos para a palavra agora. Amém. Todos vão me ouvir bem, né? Que eu estou com o microfone. Vocês podem acompanhar com suas Bíblias em Isaías 43. Isaías 43, do 14 ao 19. Isaías 43, do 14 ao 19.
Assim diz o Senhor. O título fala: o amor de Deus a um povo desleal. Assim diz o Senhor, vosso Redentor, o Santíssimo de Israel. Por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, os navios com os quais se vangloriavam. Eu sou Yahvé, o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Assim diz Yahvé, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas, numa vereda. O que fez sair o carro e o cavalo, aliás, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente jazem ali e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como um pavio. Não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos. Eis que realizo uma nova obra, que já está para acontecer. Não percebestes ainda? Porém um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo, 19 ou 20, os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Povo que formei para mim, para que proclamasse a minha adoração. Até o 21. Amém? A gente vai abordar um pouco sobre o que é ter Jesus como Trindade, sendo Deus, como Senhor. O que é ter Jesus como Senhor? O outro texto dessa mensagem se encontra em 1 Coríntios. Não, cancela aí. Esse aqui é outro. O texto auxiliar se encontra em Lucas 6, versículo 46. A gente vai ler ele daqui a pouco, tá bom? Então, o que é ter Jesus como Senhor? A gente escuta muito falar de Jesus, o Salvador. O texto auxiliar é Lucas 6, 46, e o texto que a gente leu anteriormente é Isaías 43, do 11 ao 20. O que é ter Jesus como Senhor e Salvador? Quando nós nos encontramos com Cristo, na nossa caminhada cristã, é nos oferecido um Jesus que nos salva, que nos liberta, que nos tira de uma prisão espiritual, de práticas que não corroboram com o que Jesus fala, e nos é apresentado muito mais do que um Jesus Senhor, é nos apresentado um Jesus Salvador. Porque o que nós necessitamos, quando estamos lá fora, urgentemente, é de salvação. Só que com o passar do tempo, nos esquecem, ou nós nos esquecemos de ter o Jesus também como Senhor. Porque se eu não tenho Jesus como Senhor, eu não terei Jesus como Salvador. Não tem como eu ter o Jesus Salvador sem ter o Jesus Senhor. Uma coisa não substitui a outra. Nós temos inúmeras passagens bíblicas que falam sobre o senhorio de Jesus. Tanto no Velho Testamento, nos profetas, quanto no Novo Testamento, versículos que falam sobre o senhorio de Jesus sobre o povo. E passagens do Antigo Testamento dizendo que a servidão ao senhorio de Jesus, de Deus, é o que traz a salvação. E nós temos no Novo Testamento somente três menções de Jesus como Salvador. Isso não quer dizer que ele não seja Salvador, mas quer dizer que nós devemos olhar primeiro para o Jesus Senhor, para só assim nós temos que olhar para o Jesus Salvador. Jesus não é apenas o nosso Salvador. Ele deve ser considerado primeiramente como Senhor de nossas vidas. Quando reconhecemos Jesus como Senhor, provamos de Jesus Salvador. Entende por quê?
necessário ter Jesus como Senhor para poder provar de Jesus como Salvador? Porque se eu não tiver Ele como Senhor, a gente vai já entender o que é pertencer a alguém, né? Porque quando alguém é seu Senhor, você pertence a Ele. Nós usamos muito o termo Senhor, Senhora, seu fulano, seu cicrano. E geralmente a gente não atribui o peso da palavra Senhor nesse contexto, né? Senhor de quê ou de quem? É um Senhor de posse. Então, quando nós pertencemos a Jesus como Senhor, nós podemos desfrutar dele como Salvador. Muitos o buscam apenas como Salvador, como bênçãos, fonte de bênçãos, milagres e curas, provisão e tudo aquilo mais que nós buscamos no nosso cotidiano. Que o Jesus Salvador consegue nos suprir. Aconteceu alguma coisa? Tá ok? É porque o celular fica procurando foco, aí fica passando. Mas antes de tudo isso, o Senhor quer que a gente entenda que Ele nos comprou com um preço de sangue para ser nosso dono, para comandar nossas ações. E esse deveria ser o nosso princípio. Ao invés de nós buscarmos os benefícios próprios que nós temos que buscar, se nós fôssemos buscar primeiro o senhorio de Cristo, nós iríamos estar andando de acordo com as diretrizes do nosso senhorio. Certo? Porque no meu trabalho, o meu chefe, que é um dos codinomes do Senhor, ele tem sobre mim uma autoridade. Se ele mandar eu cortar um peixe em vários pedaços, eu vou ter que cortar em vários pedaços. Assim funciona com o caminhar com Cristo. Quando eu não tenho Cristo como Senhor, Ele pode mandar eu fazer inúmeras coisas. Eu só vou fazer se eu quiser. Porque eu não reconheço Ele como Senhor. Eu reconheci no meu batismo como Salvador, como alguém que morreu por mim na cruz para me dar uma vida eterna em abundância, uma vida boa no céu, que foi preparar lugar. Mas eu não reconheço Ele como alguém que dita regras e que dita costumes e maneira de viver que corroboram com o caráter dele. Porque o Senhor, seja lá de qual senhorio ele seja, ele vai sempre querer que o seu senhorio seja para o bem, a não ser os caras que são voltados para o mal mesmo. O dono de uma empresa, ele quer sempre que a sua empresa seja a melhor. E para que ela seja melhor, ele vai dirigir os seus funcionários para uma melhor adequação da sua empresa, que ela possa vender mais, obter lucros, etc. Assim é Jesus conosco. Como o nosso Senhor, Ele quer sempre que o reino pelo qual Ele veio e morreu, e ressuscitou, claro, que o reino se expanda. E para isso Ele tem que nos usar como Senhor. Mas Ele só vai me usar como Senhor da minha vida se eu deixar. Se eu o tiver como Senhor. Porque nós temos 4 cultos por mês, e que todos eles o Senhor nos dá diretrizes de como caminhar durante a semana, ou durante um século, durante uma década, durante uma promessa, durante um agir. E a gente tem essas diretrizes para seguir. E no meio do caminho a gente acaba que olha para um lado, olha para o outro, e esquece das diretrizes que o Senhor falou e acaba que deixa de lado. Não retorna para buscar mais instruções, porque a gente não tem como Senhor. A gente escuta uma palavra, essa palavra ela até chega a arder no nosso coração, mas não é uma palavra que age sobre nós com autoridade. Porque a gente olha, talvez, com olhos carnais, e talvez veja o Wellington dando uma autoridade, ou a Fiamma dando uma autoridade, ou qualquer outra pessoa que vem ministrar dando uma autoridade. Mas nós somos outorgados a dar essa autoridade. A autoridade não vem de nós ou de vocês, vem do Senhor. Quando eu sigo aquilo que Ele me determina fazer, eu, com meus atos, falo para mim e para Ele que eu sou dele, que eu pertenço a Ele para agir, e não só para ser salvo, mas para agir por Ele. Como eu falei da outra vez, Ele nos outorgou o poder dele para que nós pudéssemos agir através dele.
Então, se ele me dá algo para que eu faça e eu não faço, ele não manda em mim. Ele não tem autoridade sobre mim. Ele não está guiando os meus passos, nem eu me sinto guiado por ele. O fato de não ter Jesus como Senhor, ele mancha e coloca por chão, por terra e por fracasso toda a nossa caminhada cristã. Porque, como um texto bem comum que nós já sabemos, vai chegar, e o próprio Jesus falou, vai chegar o dia em que muitos dirão: Senhor, Senhor, ou seja, o Senhor era meu dono, o Senhor era meu dono, no teu nome eu ministrei, no teu nome eu preguei, expulsei demônios, e ele vai dizer que ele não nos conhece. Porque ele não conhece quem ele não manda, numa visão que não tira a autoridade de Cristo, não tira a supremacia de Cristo, claro. Ele não me reconhece como um servo, como alguém que tem a vida sobre a autoridade de Cristo. Eu posso muito bem fazer e agir no mover, porque o mover é do reino, não é meu, e continuar a vida toda ministrando, cantando e levando a vida sacra e chegar ao grande dia que eu vou encontrar o Senhor face a face e ele vai me dizer que ele não era o meu Senhor porque eu não fui servo dele. E olha que a palavra de servidão na antiguidade, no tempo de Cristo, ela tinha um poder muito pejorativo sobre as pessoas, sobre os judeus. Porque, querendo ou não, eles eram escravos de Roma. Eles eram servos de Roma. Roma detinha sobre eles poder total. Sobre vida, sobre comércio, sobre tudo. Jesus fala assim: olha, eu já não chamo vocês mais de servos. Porque o servo não sabe o que é que Roma está fazendo. César pode fazer algo hoje, pode fazer algo amanhã, e você não sabe se o seu imposto vai ser para ele hoje ou se vai ser para outro amanhã. Mas eu vou te chamar de amigo. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sabe. Ele tira de nós essa dificuldade, talvez, que seria de ser servo de alguém, de se tornar um escravo de Cristo. Embora Paulo tenha dito que ele se sentiu escravo de Cristo, para nos dizer que nós somos amigos dele, que conhecem os seus planos, porque nós conhecemos os seus planos. E nós sabemos que no cotidiano hoje, o amigo que não torce pelo seu sucesso não é seu amigo. Se eu sou amigo de Cristo e ele tem um plano de uma salvação que é universal, talvez, porque muitos serão salvos, não são todos, e eu não faço parte desse plano, ou eu não contribuo para isso, eu não posso me considerar um amigo de Cristo. Cristo é tudo que precisamos. Ele é toda a nossa suficiência, ele é o nosso maior tesouro. Quando nós o reconhecemos como Senhor, dono da nossa vida, nós temos tudo o que Cristo tem. Por isso ele disse em Mateus 6:24: vocês não podem servir a dois senhores. Ele não divide o senhorio dele com ninguém e com nada. Se você crê que Jesus é o Senhor, ele se manifestará como teu Salvador também. Pois está escrito no Salmo 23, versículo 1. A citação que eu dei anterior foi Mateus 6:24 e agora é Salmos 23, 1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. E esse de nada terei falta, ele remete à salvação. Muitas vezes a gente é levado a pensar que o de nada terei falta são de bens materiais, e a gente sabe que não é. Porque tanto a igreja primitiva quanto as igrejas hoje, elas vivem de doações, elas vivem de ofertas, salvo os megatemplos que tem lá as suas maneiras de conseguir dinheiro e de conseguir sustentar suas famílias e seus membros. Nós vivemos como uma grande comunidade que dependem um do outro para sobreviver, tanto espiritualmente, quanto financeiramente, quanto socialmente. Assim era na igreja primitiva. Quem tinha pouco doava pouco, quem tinha muito doava muito, e assim eles iam vivendo. Mas quando o salmista fala que de nada terei falta,
ele me fala de uma totalidade. E eu só serei total em Cristo, em glória. Quando eu atingir a estatura de varão perfeito, onde nada mais poderá afligir o meu coração, os meus sentimentos, onde eu já estarei apto a morar num lugar que não há mais dor, não há mais choro, não há mais pranto, porque todas as coisas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Não tem como o tudo se fez novo, da parte desse versículo, se tornar real na minha vida se eu não tiver Jesus como Senhor. Lucas 6,46, Jesus fala: por que me chamais de Senhor, se não fazeis o que vos mando? E aqui a gente pode pensar, pode dialogar consigo próprio, pode ler a palavra inúmeras vezes e a gente vai entender que o único capaz de fazer a minha caminhada cristã funcionar sou eu. Cristo já fez tudo que ele deveria fazer. Não tem mais milagre, não tem milagre maior, não tem sacrifício maior que possa ser feito hoje que exima o sacrifício de Cristo, que se sobrepõe ao sacrifício de Cristo na cruz. Tudo que ele fez é suficiente para que eu e você tenhamos uma vida repleta da presença dele. E a gente até fala que Jesus é nosso Senhor. A gente até lê o Salmo que o Senhor é o meu pastor. Mas como as meninas que chegaram cedo viram, para repetir as coisas, até o passarinho aqui do vizinho repete. Repete até melhor, porque ele canta em inglês e eu nem canto. E daí, se para falar de boca para fora que Jesus é Senhor, eu sou rápido, por que eu não consigo entronizar isso em mim e falar com o meu coração? Dizer que Jesus é Senhor com a minha vida, com amor, com convicção, a ponto de entregar a minha existência, a ponto de me jogar aos pés do Senhor, entendendo que Ele é o Senhor da minha vida. Dizer que Jesus é Senhor na hora de decidir as minhas coisas, na hora de dar um passo financeiro, emocional, social. Como é que é quando vai para a faculdade? O termo que usa para estudos. Social. É quase isso, obrigado. Na minha vida acadêmica, nas minhas decisões, eu tenho tido Jesus como Senhor nas minhas decisões. Se Ele mandar eu fazer algo, ou se Ele me levar a fazer algo que geralmente vai contrariar aquilo que a minha vontade quer, será que eu consigo fazer? Será que eu vou fazer? Será que eu vou obedecer? Dizer que Jesus é Senhor na hora de escolher entre a minha e a vontade dele. Talvez essa seja a maior dificuldade que nós tenhamos, ou que nós temos, em decidir e em deixar Jesus ser o nosso Senhor. É deixar a minha decisão para aceitar a decisão dele. Porque geralmente a minha decisão envolve a mim, somente a mim. E a decisão de Cristo engloba uma parcela de gente que muitas vezes não está nem aí. E eu aceitar essa decisão, para mim é perca. E daí eu lembro que Paulo fala que tudo que ele sabia era considerado como lixo. Que morrer para ele era lucro e viver para ele era Cristo. Então as decisões dele já não importavam mais quem ele era ou para quem ele servia. Ele era de Cristo, ele pertencia a Cristo. Dizer que Jesus é Senhor na hora da provação, na hora da doença, seja ela pequena ou grave, num pedido de oração que muitas vezes não é atendido. Quem ora muito por muita coisa sabe que nem sempre a gente tem nossas orações atendidas, e isso deveria ser entendido por nós como algo melhor do Senhor. Quando nós oramos por algo que não é sumariamente ou prontamente atendido, em longo ou curto prazo, nós deveríamos entender que o Senhor está nos guardando, que Ele escuta
dependendo de como está a minha vida cristã, Ele escuta a minha oração. Ele escuta quando alguém intercede por mim. Porque a palavra fala que a oração dos justos tem poder, tem efeito. Eu preciso ser justo, e só quem me justifica é o sangue de Cristo, como meu Senhor. Se eu não tenho Cristo como Senhor, eu não sou justo, então Ele não escuta a minha oração. Dizer que Jesus é Senhor na morte de alguém que eu amo. A hora que é mais tensa de ser crente, ou de ser cristão, ou de ter intimidade com Deus, é num velório. Porque já viu as palavras que a Bíblia nos traz sobre o ato fúnebre, sobre o velório, sobre alguém que morreu? É algo que para quem vai escutar não é coisa boa, não. Porque é levar a entender se morreu com Cristo, melhor é para ele do que para a gente que ficou. E prepara a tua vida para que tu não vá em vão. A palavra que a Bíblia tem sobre isso é essa. Imagina eu decidir e aceitar que, não, tá bom, é uma perca. Jesus está sobre isso. Jesus é Senhor na minha vida. Ele tem o melhor para mim. Ele está sobre o controle de tudo. Entender que Jesus é Senhor nas horas ruins vai tornar muito mais fácil. Na verdade, é muito mais fácil entender que Jesus é Senhor nas horas ruins. Porque na hora que está ruim, a gente já entrega para Deus. É da gente mesmo. Na hora que está ruim, entregar as coisas para Deus. Mas na hora que está bom, na hora que eu estou surfando na crista da onda, que eu estou lá no topo da onda, é difícil eu querer. Não, é para eu estar aqui sim. E Jesus está mandando eu descer. Não era nem para estar surfando, era para estar na areia. E daí, na hora boa, é que é difícil fazer a vontade do Senhor soberana à minha vontade. Isso me lembra de Paulo, quando ele fala que o bem que ele quer fazer, ele não faz. Mas o mal que ele não quer, ele acaba fazendo. E se nós levarmos isso ao pé da letra desse tema, dessa ministração, que é sobre o senhorio de Cristo, o bem que eu quero fazer, que é seguir a vontade de Cristo, que é seguir a diretriz de Cristo, como Ele sendo o meu Senhor, muitas vezes eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, que é seguir a minha vontade, que eu sei que a minha vontade, suprir a necessidade da minha carne, me faz mal, eu sei que isso é errado, e que eu não quero fazer, é justamente o que eu faço. Dizer que Jesus é Senhor, nessas circunstâncias que eu falei, na alegria, tomada de decisões, na hora da morte, na provação, na oração que não foi respondida, dizer que Jesus é Senhor, aceitar que Jesus é Senhor sobre essas coisas, nessas circunstâncias, a gente só consegue fazer no Espírito Santo. Quando nós temos o Espírito de Deus dentro de nós, nos instruindo sobre o que é certo, nos instruindo sobre qual caminho tomar. Por nós mesmos, nós nunca escolheríamos o Senhor. Nós nunca escolheríamos o Senhor. Pela misericórdia do Senhor, o Espírito dele nos alcança através de pessoas, ou através da palavra dele, através de seja lá qual a forma que Deus usar para nos alcançar. E o Espírito do Senhor, através da palavra que nós escutamos, que é a palavra do Senhor, vai brotando em nosso coração o desejo de servi-lo, o desejo de amá-lo, o desejo de adorá-lo, o desejo de viver uma vida para ele. Pela ação da palavra e do Espírito Santo em nós. Porque por nós mesmos, nós não iríamos, não viríamos e não viveríamos para Cristo. Tem uma frase que a gente costuma falar, que a gente só sabe o que tem, ou o valor do que tem, quando perde. E eu lendo sobre essa ministração, eu concordo com o que eu li, em que essa frase ela tem um contexto um pouco errado. Porque na verdade eu sempre soube o valor do que eu tinha, mas eu nunca pensei que eu fosse perder. Por isso que eu não me preocupo. E daí que eu só dou valor depois que eu perco. Mas eu sempre soube o valor que tinha. É assim com a nossa vida cristã. A nossa caminhada cristã, a nossa intimidade com Jesus, através da palavra, da vida de culto, do cotidiano de igreja e de servidão ao Senhor.
A gente sabe o que tem, sabe o valor que tem, o valor de sangue, o valor de morte na cruz. A gente passou pela Semana Santa tem poucos dias, a gente relembrou o sofrimento de Cristo na cruz, como a gente relembra todo santo ano, todo santo culto de ceia. E a gente sabe o valor que isso tem para nós. A gente sabe o valor que nós temos na vida de alguém que não tem Cristo. E a gente acaba que, por não achar que vai perder isso um dia, parece até o pessoal dos calvinistas arminianos, que uma vez salvo, salvo para sempre. Não precisa se preocupar mais com isso. Sabe? A gente se liga esse modo, salvo uma vez, salvo para sempre, e esquece de manter a chama do Senhor acesa. E essa chama vai apagando, vai apagando. Quando chegar lá na frente, a gente olha para trás e fala: caraca, eu era tão mais feliz na igreja antigamente do que eu sou hoje. O que foi que eu perdi? Poxa, agora que eu dou o valor que eu tinha quando eu perdi. Porque eu não zelei por aquilo. Nós temos a oportunidade de sermos alguém tão próximos a Jesus, capazes de fazer coisas maiores do que ele fez, capaz de ter responsabilidades maiores do que os discípulos tiveram. Mesmo assim, nós acabamos que não é o que eu quero agora. A minha vida não pede isso agora. Eu tenho que construir, eu tenho que planejar, eu tenho que crescer, eu tenho que ganhar, galgar e escalar cada vez mais a escada da satisfação própria. Sabe, Cristo nos chama justamente para deixar isso. Tudo aquilo que nos tira do senhorio dele, ele manda a gente jogar fora. É melhor entrar no céu faltando um olho do que ir para as trevas com os dois. Sabe, se a falta do senhorio de Cristo na minha vida ter me afastado do convívio cristão com os irmãos, ou com a igreja, ou com a minha própria vida, eu não tenho mais sentido prazer em escutar a palavra, ou eu não tenho sentido prazer mais em escutar um louvor, em louvar, em orar, e eu estou me sentindo frio. Não é ficando parado que eu vou melhorar. Nós sabemos que Deus, ele usa quem está sempre em movimento. E na ministração retrasada, a gente viu o caso de Moisés, que estava trabalhando, e vou citar de novo o exemplo de Eliseu, que estava trabalhando. Pedro estava pescando, mesmo depois de uma noite toda foi pescar de novo. Os discípulos estavam sempre fazendo algo. A Bíblia não relata de alguém que esteve parado e que serviu a Cristo estando parado. Nós temos um exemplo bem contrário disso, na verdade, que Paulo nos dá sobre Eutico, que estava no templo, sentado à beira da janela, com sono, parado, sem prestar atenção, caiu e por alguns instantes esteve sem vida. Sabe, quando nós paramos de servir ao Senhor, nós somos como pessoas que não têm vida. Tem um salmo que fala a reação das pessoas quando Deus restaurou a sorte dele. Esse povo estava sofrendo, sendo cativo em alguma região, não lembro qual é agora. E daí Deus traz livramento e salvação para eles. Daí eles voltam para Israel e eles falam: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, quando o Senhor tomou a nossa vida novamente, nós estávamos como os que sonham. Sabe, não dava nem para acreditar a expressão que o salmista usa para descrever como as pessoas estavam. Era um êxtase de alegria e felicidade tão grande que elas estavam como pessoas que estivessem sonhando com aquilo. Quando eu tenho o agir do Senhor, ou a mão do Senhor me usando como o Senhor mesmo da minha vida, eu vou poder viver como os que sonham. Não só como os que sonham, mas como os que veem o sonho em realidade. Porque quando eles falam, nós estávamos como os que sonham, então eles sonhavam com a liberdade. E quando eles voltaram a ser libertos para Israel, caraca, a gente sonhou com aquilo. Sabe, muitas vezes está faltando só isso aqui, esse passo
e dizer, Senhor, eu sou teu servo. Eu sei que eu me estribucho às vezes quando eu não quero, que eu faço birra às vezes quando não é a minha vontade, mas eu sou teu servo. Me ajuda, me usa, me molda para que eu consiga ser o teu servo, para que o Senhor seja o meu Senhor de verdade. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 11. Acho que o pessoal tem um capítulo mesmo. 2 Pedro 1, 11. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino do eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. A maneira pela qual nós entramos no reino de Jesus é sendo servos dele. É quando ele toma sobre nós a autoridade de servos. Só assim nós conseguiremos entrar no seu reino, tendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Algumas pessoas veem Jesus apenas como um seu Salvador, o Filho de Deus que morreu para nos salvar. Mas tanto os evangelhos como as cartas dos apóstolos o apresentam primordialmente como Senhor. No Novo Testamento existem mais de 300 referências a Jesus como Senhor e apenas 3 como Salvador. Como eu falei antes, isso não diminui o fato de ele ser o nosso Salvador, mas mostra que acima de todas as coisas, Jesus é o Senhor e esse é o lugar que deve ocupar em nossas vidas, o lugar de Senhor. Jesus tem um nome sobre todo nome. Hebreus, nós começamos a ler. Quisermos entender o tamanho que é Jesus, uma fração do tamanho que é Jesus, basta a gente ler Hebreus. Hebreus vai descrever quem é Jesus. O nome sobre todo nome, maior do que os santos, maior do que os anjos. O nome que detém toda a autoridade. Cristo tem vários nomes preciosos. Lírio dos vales, estrela da manhã, resplendor da sua glória, sol da justiça, bom pastor, redentor, conselheiro, Deus forte. São títulos presentes na Bíblia. E mais dentre todos esses nomes, há um que está acima de todos os nomes. O título que o Pai lhe deu. Senhor. No Velho Testamento, Yahvé, que são as 4 letras, YHWH, era o nome do Senhor. Agora ele dá este nome ao seu filho e passa a ser chamado de Pai. Nós temos em todas as cartas de Jesus tratando Deus como Pai e Jesus se torna o Senhor. Deus outorga ao seu filho, que eu sei que é meio complexo tirar da Trindade, pôr na Trindade, mas nesse momento fora da Trindade, Jesus como filho, Deus outorga o direito de ser Senhor a Jesus, e Jesus passa a ser Senhor de todos. Na Trindade, é como se não tivesse mudado nada. Os 3 são Senhor. Fora da Trindade, cada um tem uma especificação. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo. Hoje nós estamos mal acostumados com o termo Senhor. Usamos como pronome de tratamento. Mas o que significa Senhor no contexto bíblico? Nos tempos bíblicos, poucas pessoas eram chamadas de Senhor. Somente os que possuíam escravos, terras, propriedades e autoridade. A palavra grega para Senhor é Kyrios. Nós temos uma congregação bem aqui no Engar embaixo, que é Igreja de Cristo Kyrios, alguma coisa assim. Que justamente por Kyrios significa Senhor. Então, o que significa Kyrios, que significa Senhor? É chefe, dono, amo, não do verbo amar, mas que remete ao dono. Soberano, máxima autoridade e Senhor. No texto de Romanos 10, 9, está escrito: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração
que Deus o ressuscitou entre os mortos será salvo. Romanos 10, 9. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor, Senhor de quem? Se você confessar que Jesus é o seu Senhor, Ele sumariamente será o seu Salvador, porque Ele veio justamente para trazer salvação para os que eram deles. Como os que eram dele não o aceitaram, Ele expandiu essa salvação a todos. Todos aqueles que têm Jesus como Senhor, automaticamente têm de Jesus a salvação. Que não é por obras, mas é um dom de Deus. Desse modo, quando alguém confessava Jesus como Senhor da sua vida, estava dizendo: Jesus, Tu és o meu chefe, Tu és o meu dono, o meu proprietário, aquele que manda na minha vida. Sou teu e tudo que tenho pertence a ti. És o meu Senhor. Isso me faz lembrar de quando a gente atendeu ao apelo. Eu não sei como é que foi a conversão de vocês. A conversão de vocês não se dá no ato do batismo. A conversão se dá no ato da aceitação. Não que nós devemos... Quem somos nós para aceitar Cristo, né? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o aceitamos porque Ele nos aceitou primeiro. Ele aceitou morrer por nós. Mas como foi e o que ardeu em você e em mim para que eu aceitasse? Geralmente o apelo é: você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Eu nunca vi, se vocês tiverem ouvido ou visto, vocês podem falar também, alguém apresentando Jesus no apelo somente como Salvador. Você aceita Jesus como seu Salvador? Só isso. Eu nunca vi. Ele vem sempre acompanhado. Você aceita Jesus. A ordem, por mais estranho que pareça, pode até mudar, dependendo de quem faz, do nervosismo, da hora, dependendo disso tudo, a ordem pode até mudar. Você aceita Jesus como Salvador e Senhor, mas o mais comum é na hora do apelo, alguém perguntar: você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? E como eu falei no início, geralmente a gente nem escuta a palavra Senhor, mas quer ser salvo. Quero ser salvo. Se eu for salvo, tá bom. E o Senhor? Sabe o que ardeu em mim quando aceitei Jesus como Senhor e Salvador? Isso é um ponto. A minha aceitação corrobora a minha conversão. Estou mudado, quero mudar de vida, quero aceitar Jesus como Senhor. Novo convertido, acabei de mudar minhas práticas, vou buscar o Senhor. Todo novo convertido é assim, vai buscar o Senhor. Ele sabe o preço e o valor que tem. Como eu falei antes, depois que perde, é que vai dizer assim: eu sabia o valor que eu tinha. Na verdade, o caminhar, como disse, vai nos esfriando e nós vamos perdendo gradativamente. Mas nós sempre soubemos o valor que tivemos, daquilo que tivemos. O que pesou no meu e no seu coração para aceitar Jesus como um Senhor, e dependendo de onde você tenha aceitado, existe uma caminhada extenuante até chegar ao batismo. Dependendo do ministério, da congregação, são no mínimo 6 meses até o batismo, para saber se você quer de verdade. Isso não é bíblico, é doutrinário de cada igreja. O certo bíblico é: aceitou, batizou, vai que não dá tempo de batizar. Geralmente, em algumas congregações, você tem um tempo de preparação para ser inserido no contexto bíblico de Jesus, para ser inserido numa família cristã, para lutar para mudar seus hábitos. Mas o que ardeu a você aceitar Jesus sozinho ou no meio de uma multidão de gente? E isso pesa muito mais. Se você aceitou sozinho, tem um peso. Se você aceitou Jesus só dentro de uma igreja cercado por outras pessoas, tem outro peso. Porque o impacto da mensagem em mim só é diferente do impacto da mensagem em eu cercado de um monte de gente. Porque o meu eu, ele não quer se render a Cristo. E se em algum momento do apelo eu me rendi, é porque o meu espírito, que foi soprado por mim lá no Adão,
ele foi mais forte que a minha carne por 1 milésimo de segundo. E eu aceitei a Jesus para me tornar servo dele, conhecer o meu Senhor. O que é que ardeu em mim hoje que não arde mais? E olha que parece que eu estou repetindo. O que é que ardeu lá naquele começo, quando eu aceitei Jesus como Senhor? Porque eu vou ceiar hoje para a volta de alguém que vai governar a igreja. Jesus não vai vir mais salvar a gente, não. Ele já veio. Ele vai vir governar sobre a igreja. Na volta de Jesus, agora ele vem governar. Quem for igreja, ele vai governar quem for igreja. Quem não for, só lamento. O inferno é real. Se Jesus é real, o que o inferno não vai ser? O que não arde mais hoje quando fala assim, Jesus é meu Senhor? O que ativa na minha mente? Qual é esse termo que é bem famoso? Qual é o gatilho que ativa na minha mente quando fala assim, Jesus é meu Senhor? É o de segurança ou é o de que eu tenho que melhorar como servo de Cristo? Jesus me chamou para ser amigo e disse que eu não sou mais servo, mas sou amigo. E eu me porto muitas vezes nem como servo, nem como amigo. Como alguém que Jesus desconhece. A gente precisa, nessa caminhada nossa, até nos tornarmos, e eu entendo que, embora esteja perto da volta de Cristo, eu sinto que ainda existe um grande caminhar de eventos a acontecer até que ele volte. E nós não estaremos mais aqui para ver esse caminhar de coisas acontecendo. Escatologicamente, no Apocalipse tal, tem lá os 1000 anos e as tribulações e tal, eu não vou entrar no mérito disso, mas eu não quero estar aqui para ver isso. Morrer com Cristo é lucro, como Paulo fala. Porque quem morreu com Cristo será ressuscitado primeiro em glória do que os demais. Sabe, durante essa nossa caminhada de vida cristã, será que nós não temos deixado o senhorio de Cristo um pouco de lado? Sabe quando você quer sair do emprego, e eu acho que só eu e a Sam já passamos por isso, que você não está mais nem aí. Entra na hora que quer, faz o que quer. Embora você trabalhe para outras pessoas, você não se importa se o seu trabalho vai prejudicar outras pessoas. A sua vida cristã é assim. Embora você trabalhe para outras pessoas, porque o reino de Deus não se trata somente de mim, mas de outras pessoas, nós não nos preocupamos com o que isso pode agregar na outra pessoa. E daí eu começo a chegar atrasado, não estou falando sobre o horário de culto, mas sim da empresa, quando o funcionário não quer mais fazer parte dela. Ou não quer mais ser servo daquele senhor. Não quero pedir conta, porque eu vou perder. Eu quero ser mandado embora, porque eu vou ganhar. E daí eu vou fazer tudo do jeito que eu quiser fazer. Eu não vou mais vestir meu uniforme do jeito que eu vou vestir. Se você estiver pegando espiritualmente, você vai ver que quando eu esfrio com Jesus, a roupa que Deus me dá, que Jesus me dá, é a roupa de santidade. Essa é a primeira que eu tiro. É a primeira. A primeira roupa que eu tiro quando eu deixo esfrio com Jesus é de santidade. Não me importa mais. Eu tiro meu uniforme, eu deixo de fazer as coisas que eu sou pago para fazer. Nós somos pagos, nossa salvação foi paga com um preço muito caro. Nós deixamos de fazer aquilo pelo que nós somos pagos. Caminhar numa vida, ter bom ânimo até que o Senhor volte. E daí, o chefe da empresa vai ver, caraca, isso, não comparando o chefe da empresa com Jesus, porque não vai acontecer, ele não vai me expulsar, sou eu que me expulso. O chefe da empresa vai dizer, caraca, eu vou dar uma justa causa nele. Deixa você fazer tudo de errado que você quer fazer. Sabe a corda que o inimigo dá pra gente? Vai fazendo tudo de errado, tudo de errado. E com essa mesma corda é a que nós nos enforcamos. O chefe deixa nós fazermos tudo de errado, tudo de errado. Daqui a pouco ele chega lá no escritório, ó, vou te mandar embora por esta causa, porque você está em desacordo com as diretrizes da empresa.
Eu perdi porque eu não recebi nada. Estou sem emprego, a carteira suja. É a vida do desviado, meu irmão. Carteira de crente está suja, envergonhado, não recebeu nada. Tudo que recebeu do Senhor ficou para trás. Sabe, Deus falando para o povo lá em Isaías sobre Jesus. Esquece, gente, o que passou, passou. Eu vou colocar para vocês uma coisa nova. Vocês não perceberam ainda? Eu vou fazer brotar água do meio do deserto, o rio onde não tem nada. Vou brotar rio do ermo, não tem nada. Deus falava através de Isaías para aquela população. O mesmo Deus, e ele continuava relembrando, que salvou o povo do Egito, que fez o mar se abrir, cujos carros de Faraó passaram e de lá não saíram até hoje, nunca vão sair. A palavra que eu li. É esse mesmo Deus que está preparando algo novo. E tem até um louvor sobre isso, acho que é Caleb alguma coisa. Eles cantam que Deus está preparando algo novo, um rio no deserto e rios no ermo, água no deserto e rios no ermo. Sabe? Onde não tem nada, onde já existiu alguma coisa, Deus vai estar criando algo novo. E o algo novo que Deus estava falando para aquela população é justamente Jesus. Nós temos esse algo novo, que é sempre tratado como a fonte de água viva. Nós cantamos sobre isso. Sabe? Rios no deserto. Sabe? Se você quiser ouvir depois, acho que eu mandei no grupo o link do vídeo, mandei todos os links do vídeo no grupo. É um hino da harpa que fala sobre a água da vida. Jesus, a fonte da vida. Que relata sobre a fonte de água viva que Jesus nos deu. Quem beber dela nunca mais sentirá sede. Que podem vir milhões e milhões de pessoas. Nós sempre teremos água para dar para essas pessoas. Amém? Eu queria que nós colocássemos nas nossas cabeças hoje o que é dizer que Jesus é meu Senhor. O que é ter o senhorio de Cristo na minha vida. E não só em saber o que é, mas quando chegar em casa, sabe? Pega um tempinho e olha na sua agenda memorial se aquilo que você tem feito e falado e tomado de decisão seria o que Cristo faria e o que Ele teria mandado você fazer. Eu sei que não dá para ser 100% igual Cristo é. Infelizmente, nós já estamos muito distante disso. Mas também não vai ser 0%. Nós podemos equilibrar essa balança. Porque, como nós sabemos, nosso corpo e nosso espírito estão em constante guerra. Aquilo que eu alimento mais é o que vai ser autoridade na minha vida. Se eu alimento mais o meu espírito com a palavra, o Senhor vai ser Senhor da minha vida. Se eu alimento mais o meu corpo com as minhas vontades vão ser o Senhor da minha vida. E viver sobre as minhas vontades como o Senhor da minha vida é a melhor vida que pode existir a curto prazo. Fazer o que você quer, fazer o que a gente gosta, ir para onde a gente quer, falar com o que a gente quer, fazer, andar, vestir, comer, beber, é muito bom. Mas a curto prazo. O pecado não é ruim. Todo mundo sabe disso. O pecado não é ruim. As consequências do pecado é que são ruins. Se o pecado não tivesse consequências ruins, ele não seria pecado. Na hora que a gente está pecando, a gente não acha que é ruim. Na hora que eu minto, na hora que eu prevarico, na hora que eu disputo, na hora que eu falo uma heresia para ganhar like, alguma coisa do tipo. Quando eu me misturo para ganhar popularidade. Para mim isso não é ruim. Mas o que vem depois, a bagagem que vem depois, vai me tirar de uma vida plena com Jesus. Amém? Agora você pode abrir em 1 Coríntios, capítulo 11. A partir do 23.
1 Coríntios 11, 23. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes e vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Amém? Ter noção do senhorio de Cristo vai me fazer pensar sobre as ações que eu devo fazer, sobre o peso que eu carrego por cear, sobre o discernimento que eu tenho sobre o corpo e o sangue de Cristo. E o interessante, a gente vai ressaltar que Jesus pegou um pão que naquela época era uma coisa mais ou menos como um prato desse, redondo, não redondo, mas circular, sem fermento, e ele rasga o pão na frente dos seus discípulos, e ele fala: esse pão é o meu corpo que está sendo rasgado. O ato de rasgar o pão simbolizava as pessoas rasgando o corpo de Cristo por conta dos seus pecados. Quando Jesus coloca o vinho naquelas taças, ele fala: esse sangue é o sangue da nova aliança. Já existia uma aliança. Lembra que Deus tinha feito com Abraão lá? Com Abraão não, com o nome do cara da... tinha feito a aliança com Noé. É o sangue da nova aliança que será derramado, que é derramado por vós e por todos. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Todas as vezes que eu beber, quando ele despejava o sangue, o vinho do odre no cálice, era simbolizando o sangue dele sendo despejado naquele copo, naquele cálice, e que ele nos deixou para repetir esse ato todas as vezes que nós fizéssemos isso. Todas as vezes que nós fôssemos beber esse cálice e partir esse pão, nós nos lembrássemos que nós estávamos relembrando partir do corpo de Cristo e o despejar do sangue dele até o dia que ele vem. Vai chegar um dia que a gente vai estar sentado numa grande mesa, num grande banquete, que não vai mais ser preciso lembrar do sacrifício de Jesus, que não vai mais ser preciso lembrar do sofrimento dele, nem do nosso. Porque, como eu disse, todas as coisas se passaram. Vamos caminhar firmes até esse dia. Vamos nos manter firmes até esse dia. Não firmes solitários, mas firmes um ao outro. Sabe, em Oséias 4, Deus vai falar que um cordão de 3 dobras é difícil de quebrar. E foi com esse cordão que ele nos atraiu. Um cordão de amor, um laço de amor. Difícil de quebrar. Ninguém supera o amor do Senhor por nós. Difícil de quebrar. Existem louvores que falam: quem nos separará do amor de Cristo? Sabe, vamos nos fortificar cada vez mais. É tempo de a gente ser exemplo de cristão que professa a fé verdadeiramente, que vive, embora falhe muitas vezes, mas que vive uma tentativa verdadeira de se parecer com Jesus, que tem Jesus como um senhorio verdadeiro.
Amém? A gente vai orar pela ceia, pelos elementos da ceia. Eu queria que você ficasse de pé. E eu queria que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos, ficasse, sabe, pegasse o mais profundo do seu subconsciente e reservasse uma salinha nesse subconsciente para falar com Deus, para falar com Jesus, para falar o que você quiser falar com Ele, para falar sobre o que você quiser falar com Ele. Nós temos a liberdade de falar isso. Nós estamos na casa do Pai, de frente ao Pai, participando da ceia que remete ao sofrimento do seu Filho Jesus. Nós temos liberdade para falar com Ele. Sabe, enquanto a gente ora apresentando esses elementos, apresente o seu corpo, fale com Ele. Fale com Ele hoje, fale com Ele amanhã. Sabe, use palavras que você costuma usar, que Ele conhece que são as suas palavras. Vá no seu íntimo e se desvista de tudo aquilo que pode ser uma coisa que vai te afastar de uma conversa sincera com Deus. Sabe, Ele vai entender a sua maneira de falar, a sua dificuldade em falar, a sua lágrima talvez, Ele vai entender. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos esses elementos, Senhor. Como de costume, assim seguindo a tua ordenança, Pai, é um pão comum, um suco comum, que para nós, Pai, tem um peso de representação enorme, Senhor. É um pão que foi despedaçado, assim como o teu corpo foi despedaçado. É um suco que foi despejado, Pai, assim como o teu sangue foi despejado, Senhor. Nos remete, Pai, a memória do sangue do Cordeiro passado nos umbrais da casa, Pai, para que o anjo da morte não levasse aquelas pessoas. E o teu sangue hoje é despejado sobre nossas vidas, Pai, para que o anjo da morte não nos leve também. Em nome de Jesus, Pai, nós sabemos e nós cremos que esses elementos, esse pão, esse vinho, esse suco, não se transformarão no teu corpo, nem no teu sangue. Mas nós temos fé, Senhor. Nós acreditamos que o poder que havia naquela tua última ceia também há hoje, Senhor. Que o poder que emana no teu corpo, Pai, de eternidade a eternidade, emanará sempre, Senhor, em nossas vidas. Pai, nós apresentamos e oramos ao Senhor para que quando nós comermos e bebermos, nós sejamos transformados de glória em glória, Senhor. De degrau em degrau, Senhor. Todos os dias, Pai. Que o teu corpo e o teu sangue venha nos fortalecer todos os dias, Senhor. Que através da tua graça, Pai, nós consigamos ficar fortes nos períodos de fraqueza, Pai, nos lembrando do teu sacrifício na cruz. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. A gente vai entoar um hino. Você fica livre para escolher o seu melhor momento para cear. Sabe, para pensar sobre a sua vida, para pensar sobre os seus atos, para agradecer, para chorar, para conversar com Ele. Escolha o melhor momento. Ceie em paz. Fique em paz. Amém? Bem, rapaz. Tá fazendo o que aí atrás? Som.
posso ouvir a tua voz. É mais doce do mel que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tanto sofrimento, a sua voz me acalmou. Das nuvens às estrelas e ao mar os seus brilhantes, eu me sinto tão seguro no teu corpo altíssimo. Amém, glória a Deus. Deus abençoe a semana de vocês. Seja uma semana de bênçãos, seja uma semana de livramento, uma semana de proximidade com o Senhor. O mês está acabando. Semana que vem, domingo, já é primeiro dia de maio. O discipulado escrito, para quem quiser continuar mandando, né, pode mandar. Esse foi o último domingo do mês. O tempo está passando rápido, a volta do Senhor não tardará, a gente não tem tempo para. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar.